Empieza el matriarcado. Está no ar o podcast Roda de Cinema. I am not in danger, Skylar. Why so serious? Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes. Foi isso? Não sei, só sei que foi assim. To poison and destroy my brother. Amélie Poulain. Así fue como terminé llamándome Tokio. Tadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Muito bem, buenas noites, sejam todos muito bem-vindos a este programa Roda de Cinema, o seu podcast de audiovisual. É isso aí, eu sou o Fabrício Rinaldi, hoje dia 28 de julho, não é possível. Tá voando, né? Tá voando, né? Tá voando, ó, essa voz que vocês estão ouvindo aí já é o primeiro spoiler do negócio todo, porque o nosso convidado, viu? Nosso convidado, as pessoas não sabem quem é você ainda. Sabem, né? Porque eles vão dar... Fotógrafo ninguém nunca sabe, nunca sabe. Isso é ótimo, né? Isso é ótimo. Eu posso virar o Walter Carvalho 2, que eu vou conseguir andar na rua, assim, sem problema nenhum, entendeu? Essa é uma pessoa que ele vai fazendo as coisas pra você dar aquela viajada na tela, mas você não sabe qual é o rostinho desse ser humano. Muito bem, agora 9h15 da noite, você sabe o dia e hora que nós estamos gravando, mas a gente não sabe o dia e hora que você está assistindo. Portanto, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá onde você estiver ouvindo. Lembrando que este podcast está disponível na Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Casts, Radio Public e Anchor. E claro, para assustar você, também estamos no YouTube, porque você vai ver esse monstrinho que você... É um dos únicos que eu conheço. Temos outro spoiler aqui, hoje a gente tá cheio dos spoilers aqui. Gente, lembrando, isto aqui é um podcast, né? Todo mundo sabe, é um podcast focado no audiovisual, mas ele também é um projeto de cunho social, porque nós estamos engajadíssimos em ajudar as pessoas vítimas da Covid, para não dizer vítimas do governo. Por que, Fabrício, você está falando isso? Porque nós temos uma situação, uma pandemia da qual o nosso governo, ele deu uma ignorada, né? Deu uma ignorada nos pequenos empresários, nos trabalhadores. Esse é um projeto de cunho social, porque nós ajudamos as famílias que estão em situação financeira delicada em função da Covid, né? Muitas pessoas perderam emprego, muitas não receberam a primeira parcela do auxílio emergencial, que era para ser de R$200, passou para 600 em função da oposição, e claro que o governo disse que eu dou R$600 para as pessoas, tá ok? Então, gente, acessem o nosso catarse.me, digitem no campo de busca Roda de Cinema, e a gente tem ali os campos para você fazer a sua contribuição para que 100% do que for arrecadado por esse podcast, retirados os custos de produção, seja revertido em cestas básicas e doado para comunidades carentes, ok? Muito bem, vamos lá. Ó, hoje na nossa bancada, vocês já ouviram um monte de voz, o pessoal hoje está animadinho, eu gostei, talvez porque já é 9 e pouco da noite, uns aqui já tomaram umas cervejas, né? Tem a galera que já tá mais... Não vou dedurar quem, não cometeu brincadeira. Mas muito bem, começando em nossa bancada, ela que está do nosso time fixo, que está aqui, como sempre, marcando presença. Ela que é atriz, locutora, apresentadora, ela também se produz, né? Produz seu próprio conteúdo e agora está atacando de roteirista, é isso mesmo. Ela, Débora Delta, boa noite, querida. Olá, boa noite. É sempre um prazer inenarrável estar aqui com você, Fabrício. Ah, que delícia, muito bem. E com os nossos convidados sempre maravilhosos, que hoje eu não vou dar spoiler, porque da última vez eu entreguei quem era o convidado antes de você apresentar. Não vou fazer isso dessa vez, fica tranquilo. Enfim, mas tô aí super animada com esse bate-papo, com esse convidado ilustre, que com certeza vai agregar muito pra gente aí para falar sobre audiovisual. Muito bem. Para compor a mesa hoje, como nós temos um convidado que ele é especialista numa área, a gente teve que chamar uma pessoa
na bancada, que também é especialista. Portanto, contem aqui hoje na bancada com ele, que é diretor de fotografia também e fotógrafo, Salvador Cordaro. Buenas noites, querido. Olá, buenas noites. Muito Prazer bem. estar aí com vocês. Vamos Prazer. nos divertir. Prazer é nosso, vamos nos divertir. E ela... Ó, esse prazer é nosso, tinha que ter o efeito de luz de novo. Não, melhor não. Pra quem só tá ouvindo o podcast, o meu gatinho passou, ele foi mandado por alguém, né, sabe lá? E bateu na tomada de luz. Então caiu a minha luz aqui. Mas já voltou. Bom, e o terceiro elemento da nossa bancada é ela, esta pessoa, que é uma incrível. Gente, vocês precisam conhecer o trabalho dessa pessoa, porque além de atriz, ela trabalha com o mundo do desenvolvimento pessoal e, é claro, é ativista também na área do veganismo. Ela é que é incrível. Uma mulher, Sullivan Sena. Boa noite. Boa noite, Fabrício. Uma honra estar aqui mais uma vez aqui nessa bancada com esse convidado super especial que eu também não vou dar spoiler. Ha! Muito obrigada, adorei aqui a banca hoje. Bem feliz de estar aqui. Muito bancada. bem, queridíssima. E a banca. Já estamos Vamos avaliando lá. já. Que é? Que é? É que eu falei a banca, tipo, que banca? Bancada, é louco. É uma bancada que nós temos. Bom, enfim, eu ia fazer uma piadinha que é melhor não fazer. Porque É bom, é bom. aí Faz, por favor, pode cair faz, de vai. novo. Não, minha luz pode cair de novo, a gente pode ter problemas. Aqui, ó. Vamos ao nosso convidado. Nascido no Rio de Janeiro, ele trabalha como diretor de fotografia há pelo menos 18 anos. Ele ama seus amigos, sua casa e tira fotos desde criancinha. A foto sempre fez parte da vida dele. Adora a natureza, aviões e pessoas. Estudou cinema no Rio de Janeiro e em San Francisco, Califórnia. Procura sempre os motivos certos para lhe guiarem por qualquer projeto. Ele é diretor de fotografia e fotógrafo no mercado audiovisual. Faz trabalhos em clipes, programas de televisão, cinema, documentários, vídeos corporativos e publicidades. Entre seus trabalhos estão Mate-me, por favor, Alto Copa Park e o aclamadíssimo, que todo mundo, ou quase, mas com certeza quem está nos ouvindo, eu sei que conhece, Democracia em Vertigem, que concorreu ao Oscar de melhor documentário. Eu estou falando dele, João Atala. Seja bem-vindo nesta noite. Prazer, é um grande prazer estar aqui falando do Rio de Janeiro em plena pandemia, no ano 2 do período bolsonarístico. Ai, meu Deus, né? O que a gente está vivendo nesse país? Para falar de cinema, hoje em dia é impossível não contextualizar, né, o que está acontecendo nesse momento e, enfim, vamos ter aí o podcast inteiro para falar sobre essas coisas. Mas é um grande prazer estar aqui. Adorei o convite. Ah, que bom, cara, que bom. Eu vou te falar uma coisa, João. Teve um convidado que eu falei, né, a gente convidou ele, falou, pô, mas não quero falar muito de política, né, vamos focar só na parte de cinema. E eu tive que falar, olha, hoje não dá, velho. É tipo dá, ceia, né? de Natal sem falar de política, né? Não dá. Aliás, Em bom... Peru. Aliás, você me falou isso, eu lembrei uma cena. Bom, você sabe, claro, João, você tá no mercado há muito tempo, você já fez muita coisa, mas é quase que impossível não conectar o teu nome, o da diretora, que é a Petra, ao filme Democracia em Vertigem, né? Então, óbvio, você não é um homem de um filme só, nós sabemos. Claro. Cara, que obra... Não, foi o maior projeto da minha vida, sem sombra de dúvida. Foi um projeto... Eu filmei mais de 7.000 horas para esse filme. Só eu, de câmera na mão, entendeu? Ao longo de 3 anos e meio. 3 países, né? A gente filmou em 3 países. E esse filme foi além de um filme. Foi um épico. Foi uma saga, assim. E... Enfim, novamente, muita coisa para falar sobre o filme. Mas realmente o Democracia em Vertigem enfim, o meu último trabalho que teve mais projeção aí, né? Não, e vamos ter noção que não é que apenas, eu tô falando do trabalho de uma pessoa. Não, é um trabalho que representou um país, mesmo que... Claro, não, que é um trabalho que me trouxe muita honra de ter feito, né? Digamos que todo o esforço compensou por igual, eu diria, porque, meu Deus do céu, fazer esse filme foi um desafio muito grande, de vida.
Cara, eu tenho tanta pergunta. Você se importa de eu perguntar bastante do Democracia? Pergunta tudo, até pandemia, não tem nada pra fazer, cara. Bom, pergunta tudo. Ótimo, demorou. Bom, vamos lá, ó. Cara, antes, eu sempre começo com uma pergunta que é para conhecer um pouco mais do convidado, né? Qual foi o momento da tua vida que você decidiu tomar essa... Ou melhor, que você tomou essa decisão de trabalhar com cinema num país que a gente sabe os desafios que a gente enfrenta, né? Qual foi o momento? Que era desde criança? Você assistiu um filme? Eu sempre tive uma relação especial com o cinema, né? Eu sempre fui uma criança que imaginava muito, que pirava muito. Eu tinha uma imaginação assim muito, muito fértil. E todo mundo pergunta quem da sua família faz cinema, sabe assim? Tipo, para eu ser um diretor de fotografia, fazendo as coisas que eu faço, com a minha idade, quem da sua família faz cinema? E eu sempre falo, ninguém da minha família faz cinema. O meu pai, ele era arquiteto. Quando a gente estava filmando Democracia em Vertigem, a gente viu um filme, referência, e nesse filme tinha um arquiteto que falava que cinema e arquitetura são a mesma coisa para ele. E aí ele elaborou e ele disse, os dois trabalham com a mesma coisa, com volume e com luz. E eu tive um pai que foi muito consciente em termos de volume e de luz, entendeu? Na minha vida inteira, em termos estruturais, assim. Arquitetos são pessoas muito únicas, né? Então eu sou filho de arquiteto. E achei uma câmera de vídeo dele, muito novinho, e comecei a fazer curta. Juntei com 2 outros amigos, a gente começou a fazer curta-metragem. Era um curta por semana, juntou mais gente. E quando eu me formei do colégio, com 18 anos, eu já estava com um curta no Festival de Gramado, em 2005. E, enfim, sempre fotografando com fotografia fixa. Sou viciado em película até hoje, assim. Em cinema eu vivi pouco a película, né? Por causa da minha idade, quando eu engatei profissionalmente forte, a película já estava assim, dando aquelas últimas respiradas, mas cheguei a fazer algumas assistências para película. Você tem quantos anos? Eu tenho 34 anos, eu sou de 86. E eu peguei muito aquele momento Red One, aquele momento... A 5D Mark II, mas isso foi depois. A Red One foi o que começou, né, o assassinato da película no Brasil. Que eu considero uma grande perda, assim, porque desde moleque eu amo 35mm, fotografo muito em médio formato, amo Polaroid, tenho 2 câmeras de grande formato, sou tarado por película, por tudo de película. E é de onde veio o meu gostar de luz, de como a luz incide sobre as pessoas e como isso imprime a imagem orgânica. Eu não tenho essa grande pira que hoje em dia todo mundo tem de perseguir os Ks, assim, 4K, 5K, 6K. Quero filmar em muitos Ks. E eu não tenho essa relação, nunca tive, assim. Pra mim, a imagem tem que falar por ela e, enfim... Acho que, enfim, já falei demais, né? Respondendo a sua pergunta de como eu comecei. Débora Delta! Tua vez, minha querida. Acho que você tá mutada, Debinha. Agora foi. João, falando um pouquinho especificamente do formato doc, né? Como que é elaborar a fotografia de um documentário? E se você acha desafiador também inovar a fotografia dentro desse formato? Assim, na minha vida, eu diria que eu fiz 50% ficção e 50% documentário. Eu tenho muitos trabalhos em ficção, já filmei com muitos diretores de ficção, né? Eu faço todos os filmes da Anitta Rocha da Silveira, é uma parceira minha com quem a gente faz filmes há muito tempo. Tenho muitos trabalhos de ficção. E o documentário, ele antecede um pouco o trabalho de desenvolvimento. Porque o documentário ele pode ser qualquer coisa, né? Você pode ter, sim, um storyboard e um plano de filmagem para o documentário, mas muitas vezes o documentário ele é um documentário meio cinema direto, assim, e você não consegue prever as coisas. E você só tem que dançar aquela dança com uma câmera e acompanhar aquele acontecimento com uma câmera.
Então, a fotografia, para mim, do documentário, ela é uma fotografia muito mais viva, muito mais latente. Realmente varia 1000% de filme para filme. Eu já fiz filmes documentários onde a gente filmou um dia inteiro. Foi só esse dia. O 24º Domingo do Tempo Comum, do Daniel Lentini, que é um grande parceiro meu de documentário. E já fiz filmes tipo da Petra, que eu filmei por 3 anos e meio, e filmes de ficção que eu filmo por 4, 5 semanas, com muita preparação, né? Bacana. E você tem um formato que você aprecie mais do que o outro, assim, trabalhar com a fotografia? Eu acho que a única coisa real que tem é o documentário. Tanto que você pega todos os filmes de ficção que ganham prêmios nos 3 festivais mais importantes do mundo, né, que as pessoas falam, Cannes, Veneza e Berlim. Os filmes de ficção que ganham nesses festivais, que você vê bombando, tem sempre 50% dele que é documentário, sabe? Mesmo sendo de ficção, o projeto de ficção pura tá morta, eu diria. O que deixa a ficção viva é o aspecto documental dela. Então eu vejo as duas coisas meio que como uma coisa só, e eu tento sempre trabalhar na ficção tentando criar um mundo que seja tão complexo e tão factível quanto o mundo real, né, na ficção. E no documentário eu tô tentando filmar o impossível, né? Porque é impossível você filmar tudo o que aconteceu no impeachment da Dilma Rousseff, por exemplo. É impossível. Então você tenta filmar o impossível no documentário. E na ficção você filma o possível. Você filma lá o assassinato. Aí você filma a bala sendo disparada, assim. Você filma o dito cujo, sabe assim? Cara, pra quem não sabe, o que é o trabalho de um diretor de fotografia num filme? Porque, por exemplo, se eu chego pra minha mãe, falo, pô, cara, conversei com o João Atala hoje, diretor de fotografia. Ela, o quê? Filme? É filme ou é foto? As pessoas confundem. O que é o trabalho do diretor de fotografia? O diretor de fotografia, ele é o responsável pela imagem do filme. Tem uma coisa que as pessoas falam que eu acho um pouco extrema, mas, enfim, o filme sem um diretor de fotografia seria um frame preto. Eu não sei se eu concordo com isso. Podcast. Eu não sei se eu concordo com isso, porque existem ótimos filmes. Eu vi um agora, o Phantom Thread, a Linha Fantasma, se eu não me engano. E o diretor que fotografou, que é um filmaço. Foi, se eu não me engano, do Paul Thomas Anderson. Uhum. Enfim, desculpa, eu esqueci a pergunta. O que faz exatamente, qual é a função exata de um diretor de fotografia? Então, o diretor de fotografia é o responsável pela imagem do filme. Ele que é responsável por traduzir as sensações que estão no roteiro ou que estão no mundo real, e ele tem que traduzir isso para a imagem. Eu diria que na escala hierárquica do set de filmagem, ele é o segundo, assim, ele tá logo ali embaixo e é o responsável pelo aporte imagético do filme e a tradução do aporte narrativo para a imagem. Porque o diretor de fotografia é um pipeline, né? Ele recebe muito conceito, muita ideia, muita cena, muito acontecimento, e ele tem que traduzir isso numa imagem que seja coerente ao longo do filme todo, para que aquilo tudo faça sentido e que faça sentido poético, eu diria. Qual o momento que começa o trabalho do diretor de fotografia? Você tem lá um roteirista, ele tem um produtor executivo, contratou o roteirista escreveu. E se é um documentário, nem tem um roteiro, é mais um esqueleto ou uma ideia, né? Porque tem a diferença da ficção e do documentário. Qual o momento esse cara ele é inserido na equipe e ele começa a participar? Como é a participação dele? Ele agrega ideias também para o diretor? Como que é isso? Essa última coisa aí que você falou, agrega ideias para o diretor, isso daí varia muito, porque tem muitos tipos de diretor por aí. E o diretor de fotografia é a pessoa que passa por todo mundo, assim. Você vai conhecendo diretores diferentes, que são seres... O diretor é um ser extremamente complexo. Então, o trabalho do diretor de fotografia envolve muito um trabalho de psicologia mesmo, de relação, enfim, de entender o que a pessoa quer e de se dar bem com a pessoa, porque o trabalho é muito intenso. Então, se você se dá mal, se bate errado, o trabalho fica comprometido. Então, o diretor de fotografia é uma pessoa easygoing, em vários sentidos. E
geralmente, né, cada trabalho é um trabalho, principalmente se falando de documentários, mas geralmente eu recebo uma ligação um pouco antes da pré começar, se for um trabalho de ficção onde eu estou sendo contratado para filmar, né? Se tratando de diretores amigos, porque todos os meus amigos são de cinema, todas as minhas namoradas sempre foram de cinema, eu vivo cinema. Então, eu filmo com muitos amigos. Então, eu vejo o projeto acompanhando, o projeto acontecendo. Aí é um processo muito fluido, assim, né? Entre tudo até o set de filmagem, que é a relação que eu tenho com a Anitta, por exemplo, com o Daniel Lentini. A Anitta Rocha da Silveira, ela começa a pensar no filme, eu fico por dentro, de vez em quando eu leio um roteiro. Enfim, é um trabalho muito, muito fluido nesse sentido. E pode ser súbito também. A Petra, quando ela me ligou para fazer o Democracia em Vertigem, ela me ligou em dezembro de 2015. E ela me falou, eu queria fazer um filme sobre a tentativa da Câmara dos Deputados de abrir um processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Mas muito provavelmente não vai passar. E eu queria filmar só essa abertura de processo na Câmara. E, para quem não sabe, o processo de impeachment foi o processo 01 de 2016. O ano legislativo abriu e o Eduardo Cunha, abriu o projeto. Então, eu recebi essa ligação ali, no contexto político, né? Enfim, os contextos variam de projeto para projeto. Uma dificuldade... Su, eu já passo para você, tá? Tranquilo. Uma dificuldade, cara, que eu enxergo, porque assim, eu sou ator, mas eu sou produtor executivo, sou documentarista, a gente vai estrear agora na Prime Video, inclusive, o nosso primeiro documentário aqui pela produtora, então foi um processo muito rico. E uma dificuldade, cara, que eu enfrentei, porque a gente teve que filmar em 5 países, foi 5, sei lá. E é aquela coisa, você tá no país, você foi filmar lá, foi pegar entrevista, fazer o povo fala, pegar algumas imagens de rua, e por mais que você esteja muito bem planejado, dá um encagaçamento de você falar, cara, eu peguei e entrei no avião, putz, sabe? Ou ainda, não, filmei tudo, tá tudo certinho no planejado, chegou na montagem, putz, cara, a gente podia ter feito isso, já era. Como que faz para isso não acontecer? É um plano, porque o documentário você vai saber exatamente o que você vai ter de produto final. Numa ficção talvez seja mais tranquilo, ou não, mas imagino que sim. No documentário você vai saber o que é o filme na montagem. Não é verdade? Com certeza. Depende, cara, depende. Mas sim, muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Como é que faz esse... Cara, isso... Porque eu assisti o Democracia em Vertigem algumas vezes, assisti hoje de novo, falei, eu tenho que assistir de novo. Eu fiquei imaginando, cara, como que eles tiveram a sacada de filmar isso pra incluir nesse... Maravilhoso. Então, porque a posteriori é muito fácil a gente ver tudo o que aconteceu. Hoje em dia, olhando pra trás, é muito fácil. Exato. Mas quando você tá vivendo aquilo a priori, é muito difícil. E... A Petra sempre falava, não, vamos parar quando isso acabar. Vamos parar quando, sabe? E aí a coisa não parava de crescer. E quando a gente viu, a gente já tinha filmado muita coisa. E só estava melhorando o material bruto. Então a gente filmou ali por um ano. 2016 a gente só foi filmando. Em termos de roteiro, a coisa estava se decantando. A gente tinha alguns nortes que nos guiavam ao longo da filmagem. Mas o roteiro foi se decantando. Só quando o Lula foi preso, quando a gente filmou a prisão do Lula, que o trabalho de roteiro já estava mais evoluído, e aí a gente falou, essa é uma espinha dorsal, é uma terra firme, onde a gente vai poder fincar nossa bandeira narrativamente, falando em termos de roteiro. E aí, tanto que um dos editores assina também roteiro, né? O David Barker, que é um parceiro da Petra. O roteiro foi acontecendo. E eu também... a Petra me mandou um corte do filme em 2018. E eu assisti o corte do filme e eu falei, Petra, tá legal, tá tudo maneiro, mas vocês estão usando as piores imagens que a gente tem. Aí ela falou, João, tá uma loucura, porque ninguém consegue assistir todo o material bruto. Muito comum, né? Não, mas, bicho, 7.000 horas. Teve um momento que tinham 4 montadores trabalhando no filme.
Mas 2 você ia servidores. Antes de ter a espinha dorsal, você ia filmando tudo, meio falando assim, filma, sabe? Tipo, o famoso filme. A gente ficava sempre tentando contar a história. Entendeu? O que tá acontecendo? O processo saiu da Câmara, o Anastasia pulou no processo como se ele fosse um jumento bêbado e trocou a ideia, ou trocou a causa, né? O libelo muda, né? No processo da Dilma, ele começa com o relatório do Jovair Arantes na Câmara e quando ele vai pro Senado, ele muda. Em termos jurídicos, chama libelo mutandi. É quando você troca a acusação no meio do processo. Isso aconteceu. Então, assim, muita coisa louca que a gente tinha que filmar e a coisa não parava de se desdobrar e de se desdobrar e de ficar maior e de ficar maior e a gente filmando. E... Isso que é a maravilha do documentário, né, cara? Porque é justamente não ter o controle, né? A gente tá tentando sempre filmar o impossível, entendeu? É impossível filmar as coisas que aconteceram mesmo. E a Petra filmou também, né? Ela fez câmera, não fez? A Petra filma também. Ela... Dentro do Palácio da Alvorada, ela que fez aquelas imagens? Não. Aquelas... Depende. Os steadicams fui eu. A Petra filma também, mas ela não tá filmando o tempo inteiro, não. Ela é uma diretora que sabe filmar muito bem. Ela tem uma câmera ótima. A câmera dela é muito curiosa. É muito urgente, a câmera da Petra. Ela tem uma Canon, não tem? A gente... Ela não filmou com uma? O filme... foram usadas mais de 25 câmeras diferentes no Democracia em Vertigem. Olha. Tem de tudo, cara. Tem 5D, tem 7D, tem drone, tem C300, C100, C200. Eu vi ela com uma C300, eu acho. 70% do material foi captado com uma C300. Que é espetacular, né? Mas tem muito drone, os drones também. Tem uma série de drones no filme. E acabou que entraram só os que eu fiz, os que eu tava pilotando. Os outros foram de antes. Antes do impeachment, antes de tudo. Ô, João, drones... eu tenho uma dúvida. Que, na verdade, para mim ficou muito marcado essa coisa do drone, né? Assim, para mim, acho que foi um recurso muito usado, né? Assim, realmente, as imagens de drone, eles sempre permeiam, né? Assim, todo o filme. Qual foi o conceito, assim, de usá-lo, assim? Porque tem umas cenas espetaculares, assim, né? Que ele vem por trás do Congresso, daí depois tá tendo uma manifestação, enfim. Eu acho que realmente foi muito bem inserido, assim, né? O filme é muito enclausurado, né? Ele é um processo kafkiano ali dentro, nas entranhas do Congresso, do Senado, no Alvorada e tal. E o drone dá uma respirada. E ele localiza, porque a arquitetura de Brasília é uma arquitetura muito característica, né? E ele localiza as coisas, assim. Isso é muito bom, isso dá uma localizada espacialmente nas coisas, assim. Como se estivesse ordenando, né? Como se estivesse ordenando e mostrando os rings, né, das batalhas, isso aqui está acontecendo no Congresso, isso daqui é no Alvorada, isso daqui... Enfim, a gente tem drone de tudo. A Petra comprou um drone no meio do filme para eu usar sempre, porque a gente estava gastando muito dinheiro com drone ao longo dos anos. E aí eu falei para ela, Petra, eu também opero drone, é só você ter um, porque a gente estava pagando... Aí ela comprou um drone e ele ficou com a gente o tempo inteiro. E aí, quando tinha um intervalo ou uma luz bonita, Brasília, o pôr do sol em Brasília... É incrível, né? Uma loucura total. Aí tava tendo um pôr do sol incrível, eu pegava, subia. Assim, tirava da mala do carro e subia. E tem umas noturnas bem bonitas também, que é difícil, né? É muito difícil. Foi difícil a autorização pra gente voar lá. Mesmo eu ia perguntar, cara, isso que eu ia perguntar. Bom, eu tenho tanta pergunta dessas filmagens que vocês fizeram lá em Brasília. Nossa, eu também. Eu vou começar pelo drone. Aquela cena que tá o Romero Jucá e o Sérgio Machado falando do grande acordo nacional com o Supremo e com tudo, e o drone vai entrando no prédio. Aquilo eu uso sexta-noite, em vez de tomar um vinho, eu assisto aquela cena. Meu amigo! Fica embriagado? Você tá louco? Aquilo é um negócio, você fica vendo, eu entro assim, falo, mano... Essa foi a minha pira. Eu quis fazer um plano pra gente ficar viajando de janela em janela, assim, né? Nossa, cara. E aí eu botei ele bem pertinho. Como é que vocês pegaram autorização pra isso, cara? Como é que foi? É uma autorização da ANAC, né? É uma autorização da ANAC chata, mas a gente conseguiu. E mesmo assim, os supervisores, as pessoas de lá
os policiais, durante a manifestação, quando vem um drone, eles dão tiro no drone. Eles estão um pouco se fudendo o que é, o que não é. Dão tiro de gás, de borracha. É uma loucura. É mesmo. Chegou a ter drone derrubado? Não meu, mas chegou. João, Eu voo o drone há muito tempo, então eu sou mais nervosinho, assim. Eu já voei aquele drone de corrida também. Corrida de drone. Sim. Então eu tenho um modo videogame, assim, que eu ligo que eu consigo fugir. Você fica com frio na barriga? Pô, frio na barriga o tempo inteiro. Cara, quando eu piloto o drone, dá um nervoso, velho. Eu tô sempre com... Eu falo, mas é bom ter esse medo, né, cara? Porque senão você faz bosta, você fica muito confiante. Mas de vez em quando você quer fazer um plano, aí você coloca o drone ao seu serviço, assim, né? Porque teve, por exemplo, esse plano que ele falou, né? A gente tá nas janelas, e aí depois, se eu não me engano, ele vira pro Planalto e vai pro Planalto. Isso. E essa ida, o drone tava chutado, ele devia estar uns 50 por hora, assim, porque o prédio tá longe do outro. Então, quando eu saí do prédio grande, eu chutei, assim, isso foi perigoso, mas enfim, para o plano acontecer. E ainda bem, graças a Deus, não aconteceu nada com o drone em cima. Sullivan Senna, vamos lá, minha querida. Eu queria perguntar para você, João, falando ainda de Democracia em Vertigem, e essa coisa dos drones, eu ia perguntar também, porque realmente essas imagens foram alucinantes, né? Como que foi o processo de criação da fotografia, né, do documentário? Você passou por algum processo assim? Como que foi, assim? Rolou um storyboard, né? Rolou um storyboard. Storyboard não rolou. Ele foi acontecendo. Assim, o que eu e a Petra fizemos, porque nós dois amamos muito cinema. E a gente tem uma pegada, assim, eu e a Petra a gente virou muito amigo mesmo, assim, porque não tem como você fazer um filme tão longo, ficar tantos anos ao lado de uma pessoa, dividir quarto de hotel, assim, ela é minha amiga. A gente virou amigo, porque era isso ou nada, entendeu? Então, o que a gente fez foi a gente se sensibilizou com bom cinema, com boa arte, com boas referências, entendeu? O trabalho de referência foi muito extenso do filme e ele era constante, assim, de vez em quando a Petra via um filme legal, ela me mandava, ao longo das filmagens. Uhum. Mas eu diria que a peça principal de referência para Democracia em Vertigem, falando de fotografia, é um filme que se chama Batalha do Chile, do Guzmán, que ele é feito em algumas partes. E esse filme é uma obra-prima em termos de fotografia, de documentário, assim. Por quê? O que ele tem de especial? Porque ele consegue patinar no mundo, como se o mundo fosse uma coreografia perfeita para a câmera dele. No entanto, aquilo está acontecendo na Vera. O diretor de fotografia do Democracia em Vertigem tem uma sensibilidade de nadar pela vida enquanto ela está acontecendo e filmar as coisas não só de uma forma boa para contar a história, mas de uma forma boa pra caralho. Do Batalha do Chile, no caso, né? O Batalha do Chile, Então foi um filme que a gente viu e que foi um filme que norteou muito os nossos trabalhos, né? E nós dois somos muito tarados por Tarkovsky também, a gente gosta muito de Tarkovsky. Então tem o Tarkovsky, ele tem aquela coisa do tempo e a coisa de estabelecer o ambiente diegético em relação ao tempo que passa pelo corpo das pessoas. Esse tipo de sensibilização aconteceu também, para a gente filmar as coisas num certo tempo, né? Porque tem que ter coerência na forma de se filmar, porque a gente filmou por muitos anos, muitas 1000 horas de material. Então a coerência, ela existiu, na verdade, na nossa pessoa. Uhum. É por isso que eu amo tanto fazer documentário, porque quando eu faço documentário, quando eu termino de filmar o documentário, eu sou sempre uma pessoa diferente, entendeu? O documentário me muda. E o filme de ficção, não. O filme de ficção, quando eu termino de filmar, é só... Aí, galera, conseguimos! Uhul! Toca aqui. Mas assim, entendeu? É uma conquista o filme de ficção. Agora, o documentário te muda. Ele te ensina, ele te muda mesmo. Muda. É uma de vez em quando. É uma busca que você tem que fazer pro filme ficar bom. Porque o filme tem que ter uma busca. Todo filme tem busca. E o documentário, a busca do documentário é uma busca linda. E ela é tão linda que ela se torna cinematográfica, entendeu? Cara, eu tenho uma curiosidade, aí eu depois já passo pro Salvador, mas
são duas curiosidades no filme. Quando eu assim, você vê... Uau! Primeiro, tem uma cena que vocês estão... Eu vou utilizar o termo bolsominion, mas com todo respeito, né? Claro, eu não sei... Bolsominion. Como que eu vou usar outro termo? Eu não sei. Os manifestantes a favor do nazismo... Enfim. Do fascismo. Eu não sei. Tem umas imagens... Gado! Maravilhoso. Tem umas imagens... que vocês, na verdade, são dois momentos que eu vou perguntar. O primeiro momento, uma que vocês estão debaixo aquelas faixas grandes que eles abrem na Paulista. Vocês estão lá e, filmam a mão de uma pata, assim, né? Empurrando. Com a mão tocando, assim, apaixonada. Né? Essa é a primeira. Então, a primeira pergunta disso é, cara, vocês se fantasiavam de bolsominions pra pegar? Sim, o tempo inteiro. E hoje eu não tenho mais onde usar essas camisas. Aí eu uso pra dormir, entendeu? Eu não posso sair na rua com uma camisa que diz meu partido é o Brasil, assim, entendeu? Eu não posso sair na rua com a camisa da seleção, velho. E eu tava lá em todas, cara. Quando o Bolsonaro ganhou, eu tava na porta da casa dele, no Vivendas da Barra, entendeu? Mas você gritava? Você gritava, Bolsonaro! Como é? Então, eu prefiro não responder essa pergunta. Fabrício, o João também é ator, além de diretor de fotografia, outros dons. Na posse do Bolsonaro, dia 1º de janeiro, eu e a Petra, todo mundo com camisa da CBF. Entendeu? Olha, cara. Não, aliás, tem aquela simbologia. Eu não podia, eu sou uma pessoa barbuda, né? Eu tenho uma barba que nem o tipo do Che, assim, né? Pelo menos eu gostaria. Mas eu não podia. Em Brasília, eu tinha que andar arrumadinho, você fazia um coque samurai, colocava um sapato. Aquela coisa, né? Fazia arminha. Porque o Congresso brasileiro, cara, só uma parêntese aqui, eu preciso falar de filmar no Congresso brasileiro. Porque, assim, o Congresso brasileiro é um lugar que, se você frequenta muito, ou você sai de lá rico, ou você sai de lá de esquerda. E puto. Entendeu? Então, e eu saí de lá mais de esquerda do que eu já fui, porque eu sempre tive uma visão progressista, de esquerda, sempre fui uma pessoa antenada em relação a essa miséria que existe no Brasil e tal. Mas, cara, eu saí do Congresso muito puto. O que acontece lá dentro é uma loucura. Você pode falar uma coisa? A primeira coisa. Assim que eu entrei no Congresso para filmar, opa, desculpa. Imagina. Olha. Assim que eu entrei no Congresso para filmar, a gente foi filmar a obra do primeiro banheiro feminino do plenário do Senado, que é a casa mais antiga da República. Não tinha banheiro para mulher. Detalhe, você foi filmar a obra, não é o banheiro. A obra. E você pode pesquisar, tem matéria no G1, janeiro de 2016. Bota assim, primeiro banheiro feminino, Senado, vai estar lá. As senadoras usavam o banheiro do cafezinho. As senadoras. E é a casa mais antiga da República. Não tem machismo, isso é coisa de comunista. Sou honesto, ok? Não estou aqui, acabou a mamata. O segundo ponto, antes de eu passar pro nosso queridíssimo Salvador, é o seguinte, que é um ponto que eu falei, cara, como que eles fizeram isso, né? Tem um momento que, acho que 1 hora e pouco de documentário, vocês passam a falar do Bolsonaro. E aí mostra o Bolsonaro descendo o corrimão e vocês entram no gabinete dele. Ele falou, não, entra aqui, vem cá rapidão, filma aqui. Ele começa a falar dos ditadores, né? Enfim, como que foi a chavecada pra entrar lá? Nossa, cara, isso. Como que foi esse Então, papo? cara, eu vou te falar uma coisa que eu preciso que você entenda o que eu vou falar. O Bolsonaro é um cara legal. O Bolsonaro... Ele é o tiozão. Ele tem um carisma de interiorano. E eu vou te falar, lá dentro, a pessoa mais fácil de se filmar era o Bolsonaro, bicho. Ele não perguntava, você é de esquerda? Ele podia estar com pressa, passando por um corredor correndo. Você podia falar, ô Bolsonaro, chega aqui. Ele falava, opa, vamos lá, o que vocês querem? Vamos lá, o que vocês querem? Ele era o Pokémon mais fácil de capturar lá de dentro, assim, entendeu? Porque na época tava tendo aqui, entendeu? A gente você podia ter capturado e segurado, né?
A gente começou a filmar ele em 2016 e ele tava naquele momento de bobo da corte, assim, né? Ele era só um... Ele era só um sujeito engraçado, extremista, que tinha aqueles programas lá que faziam quadro com ele em Brasília, só pra ouvir ele falar merda, entendeu? E ninguém viu ele vindo, essa é a grande surpresa. Ninguém viu o Bolsonaro vindo. Ele pegou todo mundo de surpresa, por causa do gênio do filho dele, do Carlos. Mas enfim, eu já tô falando de política, vou calar minha boca. Não, mas tranquilo. Mas É pra falar. Não, aqui, a minha dúvida é, você simplesmente chegou, Bolsonaro, vem cá, a gente tá filmando o gabinete, o que você falou pra... A gente tá fazendo... Foi um momento que a gente, entre muitos momentos, eu tenho muitas horas de Bolsonaro, eu filmei muito ele, eu convivi muito com ele em 2016. Era assim, Bolsonaro, a gente queria filmar lá no seu gabinete, sei lá o quê, aí quando vocês quiserem, em algum momento, e aí um momento depois, alguns dias depois, a gente foi com ele, foi assim, foi no fluxo. Olha. Não foi uma coisa... Olá, gostaria, por favor, de marcar uma filmagem no gabinete de Vossa Excelência. Porra nenhuma, entendeu? Cara, isso explica muita coisa e fica a dica aí para os nossos parlamentares progressistas, né? A disponibilidade, claro, cara. O tato, né? Bom, Salvador, vai lá, meu querido, pergunte. Então, cara, tem uma cena, assim, muito louco, mas uma cena pra mim que é a mais forte, assim, que quando eu penso no filme, ela realmente é que se sobressaiu, que é a arara de roupa da Dilma, cara. Cara, eu achei aquela cena muito forte, velho. Porque aquilo lá dela, você diz? Na casa dela. No palácio, né? No palácio. Sim. Cara, realmente eu achei aquilo... Quando ela tava saindo, isso foi a mudança. Isso. Que eu achei aquilo, cara, ao mesmo tempo sutil, mas assim, de uma agressividade, né, cara? Tem muita coisa. Muita coisa. Cara, foi uma... Ela Você saiu que fez rápido, essa cena? Né? Não, esse dia eu não tava. Porque a minha pergunta, na verdade, assim, essa questão dessa parte emocional, assim, porque não... Porra, se aquilo, se essa imagem, pra mim, assim, bateu tão forte, eu imagino presencialmente... Essa imagem é da Petra, se eu não me engano. Aham. Eu achei muito significativa, assim, cara. Ó, tem uma... Além dessa questão emocional, mas tem aquelas imagens, cara, que provavelmente foi você que fez, João, na entrada do Planalto, que a câmera vai entrando na porta. Sim, essas fui eu. Aí percorre toda a sala. É claro que o Palácio do Planalto não é maior do que a sala da Ana Hickman, mas, cara... É sim, é lindo lá. Será? O mais lindo do Brasil, assim. Será? Cara, não sei. Aquilo é tão... Meu Deus. Bom, enfim, cara. É que isso não é nem pergunta, isso é comentário. Isso é um negócio que, cara, você vai viajando, assim, aquele negócio vai e putz, você vai conhecendo. Ô, João, posso fazer mais uma pergunta? Vai lá. Qual que, na sua opinião, pra você foi a cena mais forte, assim, que você, sei lá, teve alguma... Vem à cabeça alguma imagem, assim, específico que pra você foi... Que assim, porque assim, né, eu sei qual é essa relação, né, da gente ficar atrás aqui. Assim que eu cheguei. A gente vive o mundo pelo buraquinho, né, do visor, né? Assim que eu cheguei na edição do filme, porque eu trabalhei na edição do filme também, eu fiquei 10 semanas editando o filme, para justamente ajudar os montadores a lembrar das coisas, porque... Os montadores me falavam assim, a gente tá fazendo... Assim que eu cheguei, aconteceu essa cena que eu vou descrever agora. O montador estava montando a sequência do Aércio. E eles me mostraram lá uma lista de todos os planos que a gente tinha de Aércio Neves. E aí eu falei, não, a gente tem um plano que não tá nessa lista e que é o melhor desses todos. Procura. Aí ficou um assistente de edição procurando em todas as sessões de Senado que a gente filmou, e foram muitas. E acabou que essa imagem do Aércio foi numa outra... Não era uma sessão exatamente acontecendo assim, era uma coisa que eu virei a câmera, que eu estava filmando o Lewandowski no Senado, e eu virei a câmera pro Aércio, eu estava com uma 600mm. Uau. Eu tava assim nele, aqui assim.
E eu virei a câmera para ele, e nesse momento foi um momento que a gente começou a se tornar público, porque teve um momento que a gente estava filmando na surdina lá dentro. Mas aí chegou um momento que os parlamentares começaram a falar do nosso filme no púlpito. Ah, porque o PT tá fazendo um documentário e eles estão filmando aí. Sei lá, a gente se tornou público lá dentro. A gente virou mais uma moeda de troca no jogo político, entendeu? O filme virou isso em um momento. E eu virei Que momento que foi esse? Foi ali entre a Câmara e o Senado. No Senado, a gente já estava mandado, assim. No Senado, tipo, estavam todos odiando a gente. E o Aécio é um cara muito ligado em public relations. O Aécio sacou quem a gente era. Ele tem uma assessora muito... a assessora do Aécio, ela é muito pulso firme, eu diria, né? Não posso usar nenhum outro termo. Ela é muito pulso firme. E ele estava odiando a gente. E aí eu virei a câmera pra ele, eu encaixei o close nele e ele olhou pra lente, puto. E ele ficou olhando pra mim assim, parecendo o Poderoso Chefão, olha, ele passando o polegar dele na boca dele assim, olha. Nossa, isso e aí eu falei, agora eu vou linguagem... te metralhar, bicho, agora eu vou te metralhar. E eu fiquei assim, pá. E aí eu travei a câmera e olhei assim pra ele, sabe, tipo por cima da câmera. Rolou todo um jogo de olhares e tal, e esse plano entrou no filme. É o primeiro plano da sequência do Aécio, que foi um plano que eu trouxe na edição, porque a Petra pediu ajuda. A Petra falou, João, a gente não tá conseguindo editar esse negócio, a gente precisa de você, porque você que filmou. Você lembra. Claro. Você lembra das coisas. Então eu cheguei lá e eu era meio Chico Xavier, assim. As pessoas me falavam, João, a gente tá fazendo uma sequência do Aécio. Aí eu... Sensacional. Tem essa boa, tem aquela boa, e rolou uma boa, sei lá quando, procura manifestação na rodoviária, mais ou menos ali, março de 2016, tem plano bom de bomba, sabe? Tipo assim... Cara, ó, eu vou fazer uma pergunta que você pode não responder, tá? Fica à vontade mesmo. Se a gente tá falando do Aécio, você tava filmando muita coisa ali por muito tempo. Não precisa falar eu acho que foi golpe? Você Minha resposta para essa pergunta é bem controversial também. Mas... Não, Uau! Teve um cara, vou dar um de parte essa minha pergunta. Tá no YouTube, isso é público. Tem um cara que fala que o Aécio teve um problema lá, químico, em função de substâncias químicas dentro do Senado. Sim. Você, por acaso, sem querer, flagrou, filmou, sem querer alguma coisa? Não, nada em relação a isso, mas assim, é claro que acontece esse tipo de coisa. O Congresso é um oba-oba. Quando você chega no Senado, bicho... Não, você vê pelo tipo de... Porque assim, eu sou um homem hétero e assim que eu cheguei no Congresso, eu fiquei muito impressionado com as assessoras. Porque assim, são todas mulheres muito bonitas, novas, trabalhando com uns velhos, assim, brancos, sabe? E é isso. Essa é a fauna. São velhos brancos com relógio, coçando o saco, assim, aquela coisa. E um bando de mulher bonita seguindo eles. É isso lá dentro, entendeu? É nojento, cara. Você fica assim, bicho, o que tá acontecendo na porra desse lugar? Se eu não tivesse com uma câmera, eu teria pirado. Muito, assim. Gente. Mas a câmera, você fala, então eu vou filmar essa porra toda, vou mostrar. Débora, posso fazer uma pergunta? Salvador quer perguntar? Quero. Vai lá. Tipo, desculpa, Débora. Imagina! A gente é de boa, mano. Bora. Ô, João, foi golpe? Olha, eu acho que foi lawfare. Eu acho que a gente tem uma lei de impeachment que foi escrita por um deputado parlamentar que queria o parlamentarismo no Brasil. Ele não teve quórum para isso, então ele escreveu uma lei de impeachment que ele teve quórum para aprovar. E a nossa lei de impeachment é basicamente uma lei parlamentar. Eu posso te impeachmentar por estar usando headphone branco. Então, assim, dentro do que a gente tem constitucionalmente falando, operou tudo dentro de uma lógica republicana. Sim. Claro que os papéis, que os processos, que tudo era meio que um template, assim. Era só um papel para dar entrada. Mas se tivesse quórum, e teve,
a pessoa cai. E a Dilma, ela poderia ter feito o que o Bolsonaro fez agora, comprado o Congresso inteiro. Mas a Dilma não fez isso, porque a Dilma não é essa pessoa. A Dilma, ela não encontrava com Eduardo Cunha, com Renan Calheiros, para fazer... Entendeu? Não encontrava. Por isso que o Lula é tão foda. Porque o Lula cresceu conversando com donos de empresa. O que você quer? O que eu quero? A gente quer isso. Será que rola? Entendeu? Por isso que o Lula foi tão foda. A Dilma não é o Lula nesse sentido. E ela caiu. Então, eu acho que como as pessoas falam, que foi golpe não foi. Foi lawfare, foi muita escrotice, foi muito machismo, muito mesmo, assim, uma misoginia louca, assim. Eu me lembro de uns stickers que a gente filmou na época, Sim. que era, as pessoas botavam na lateral dos carros. Nossa, bizarro isso no aí. Tanque de gasolina. Nossa, bizarro. E Grotesco, o tanque de né? gasolina eram as pernas da Dilma, cara. Tô ligado. E hoje a gasolina aqui no posto, na Gávea, no Rio de Janeiro, deve estar 5,20 o litro. Entendeu? O dólar tá 5,20, sei lá quanto é que tá a porra do dólar, mas tá tipo isso. Assim. Só um parênteses que é sobre impeachment, não vou entrar nesta seara. O processo em si de impeachment, que eu conheço, ele precisaria ser jurídico-político. Mas ele é político, é o que você falou. Se o Congresso quiser, ele vai te tirar e ele coloca isso dentro de uma caixinha que parece lei. Ele tá na mão do legislativo. Ele tá na mão de quem tem a maioria de votos e acabou. Exato. E não precisa ter crime como dizem que precisa, né? Não, exatamente. Não precisava colocar isso na Constituição. Exatamente. Então o que a gente precisa é de uma lei de impeachment melhor estabelecida, com 2 artigos, como se tem em vários países do mundo progressista. Uma lei de impeachment curta. A nossa lei de impeachment é enorme, entendeu? Ela dá margem para esse tipo de coisa. E aconteceu. É isso. Agora, choveu o processo de impeachment do Fernando Henrique, choveu o processo de impeachment pro Lula, e nenhum dos dois caíram. Por quê? Porque tinha um Congresso. Presidente no Brasil que perde o Congresso, cai. Acabou. É exatamente isso. Débora Delta, agora sim, vai lá, né? Vamos lá. Em homenagem à parede do Fabrício, vamos voltar a falar de bolsominions. Eu queria saber se você enfrentou, João, algum tipo de ataque, de preconceito ou de intimidação dessa rede de apoio do Bolsonaro, depois do lançamento do Vertigem, do Democracia em Vertigem. Tem vários aspectos dessa pergunta, né? O primeiro aspecto é o aspecto familiar, que a minha família é bolsominion. Toda ela, com exceção do meu irmão, que é progressista. Mas o resto, todo mundo gosta do Bolsonaro. E não me entenda mal, são pessoas boas, são pessoas ótimas. O problema do Brasil é o analfabetismo político, entendeu? São analfabetos, eles não sabem o que eles estão falando, entendeu? Eles não sabem o que eles estão falando. E porque eles acham que eu sei porque eu sou de esquerda, mas não é porque eu entendo essa porra toda e eu não vou me acostumar com criança pedindo dinheiro na rua. E acabou. Isso eu não me acostumo, entendeu? Por isso que eu sou de esquerda. Enfim, então eu sofri muito. No âmbito familiar, eu sofri muito. Esse foi um dos grandes desafios de fazer esse filme para mim. Saiu uma matéria da Veja no meio da filmagem. E a Veja disse que o nosso filme era financiado pelo PT de dentro da cadeia pelo João Santana. A Veja teve isso? A Veja... Teve. E o nosso filme não era financiado pelo PT, do João Santana. Assim, o filme era um filme pequeno e eu estava dentro dele desde o começo. Assim, não tinha dinheiro do PT, entendeu? Eu saberia se tivesse dinheiro do PT, não teve dinheiro do PT. E aí eu falei para minha família, olha, não teve dinheiro do PT. Eu estou no filme, não teve dinheiro do PT. Mas a minha família não acreditou em mim. Assim como se eu trabalhasse no Ministério da Educação e eu falasse para minha família, não, a gente não está distribuindo kit gay nas escolas. Eles não iriam acreditar. Essa é a crise da pós-verdade. O que a gente está encarando hoje é uma paranoia delirante da pós-verdade, entendeu? O terraplanismo não diz respeito ao formato da Terra, ele diz respeito à duvide de tudo, entendeu? Então, eu sofri muito durante o filme no âmbito familiar e isso foi muito difícil para mim, entendeu?
Agora, na rua, o Minion, ele é um ser... o Minion, ele é um ser que na rua ele fica tranquilo, mas nas manifestações tem alguns que ficam mais revolte, mas é só você ficar tranquilo, assim, que o Minion, ele não é um Lorde, assim, entendeu? Mas tem uns que ficam super revolte. Agora, na rua, não. Eu já sofri porque, na minha vida, por estar com um boné do MST e eu levar um pescotapa sentado num bar aqui no Baixo Botafogo. Isso já aconteceu. Porque eu sou MST. Sempre fui. Eu acho o MST incrível. Foda. Eu acho que é um movimento que porra... porque hoje, no Brasil, 70% das terras rurais pertencem à União. 70%. Entendeu? O povo não tem terra, não tem propriedade, entendeu? E isso é antidesenvolvimentista. O MST, ele pede basicamente para que o Brasil vire uma Suécia, entendeu? É basicamente isso. Vamos dar terra ao povo, vamos dar propriedade ao povo para que ele consiga pedir um empréstimo ou vender a terra, ou enfim. Não, 70% é tudo grileiro, poceiro, entendeu? Gente do céu. Agora, aproveitando a pergunta do incômodo, desse negócio do Minion, né, do bolsonarista e tal, como profissional e como cidadão brasileiro, como foi pra você, velho? Isso eu acho que teria me doído muito se estivesse no lugar de vocês. Foi muito esclarecedor. Não, eu digo, como foi ver o povo, ou parte dele, torcendo pra que vocês perdessem no Oscar? Vocês têm que perder, porque... cara, isso foi... Não me surpreendi em nada, cara. Não me surpreendi em nada. Esse povo... Esse tipo de coisa... Não, é analfabetismo. Eu não crio raiva, não. Raiva é o elemento principal deles. Eu não tenho isso em mim, entendeu? Eu não cultivo raiva. Eu não fico com raiva. Eles estão perdidos, entendeu, cara? Eu sei que não é por mal. A minha família não gosta do Bolsonaro por mal, entendeu? Existiu um twist, na verdade, entendeu? E parte desse twist foi em mídia social. O nome do bicho é mídia social. É algoritmo. Ô, João, e teve o contrário? Teve alguém, as pessoas que assistiram e foi esclarecedor e que daí você falou, assim, fez valer a pena, assim, nesse sentido de você falar, porra, nossa, conscientizou. Muito, cara. Bicho, esse filme me apresentou ao Lula. Esse filme me apresentou a Dilma. O Lula tá na mesma sala que o Lula, existe uma gravidade, existe uma... No dia que ele foi preso, no segundo que ele saiu do prédio, porque vocês lembram, né? O prédio ficou cercado, né? Cercado e criou-se uma gravidade ali muito grande. No segundo que o Lula saiu do prédio, as paredes do prédio fizeram assim, olha. E aí você fala, o Lula não tá mais no prédio. Esse filme me apresentou esse tipo de pessoa. Eu fui na casa da Dilma. Bicho, a casa da Dilma é um amor. Ela tem um micro-ondas velho da Panasonic, com queijo Minas e goiabada em cima, entendeu, cara? Demais. E ela não deixa Mas eu digo assim... Ela não deixa filmar. Ela fala, não, esse é meu espaço. A gente só vai filmar lá em cima, porque ela tem uma escadinha caracol e dá num escritóriozinho, assim, que é o que tá no filme. A parte de livros, onde ela tem o tear dela, né? Ela tem um tear que ela faz. Me apresentou a Dilma, por exemplo. A Dilma é uma pessoa incrível, sabe? Mas eu digo pro espectador... A Dilma... Opa, desculpa. Como é que foi? Peraí, rapidinho, o que foi que você falou aí? Desculpa. Quando eu terminei meu namoro, eu tava filmando a Dilma, né? Porque esse filme foi uma namorada inteira no filme, porque foi muito longo e o filme... E aí eu terminei o namoro e tava filmando a Dilma. E no Alvorada, logo antes de cair. Quando era? Era logo antes de cair no Senado. Agosto, né? 28 de agosto. E eu tava chorando, assim, e ela percebeu, sabe? Ela perguntou, tá tudo bem, menino? Tá tudo bem, menino? Ela me chama de menino. Ô, menino, você tá estranho hoje? Tudo bem? Só coisa assim rápida. Pô, isso me... Foi uma das únicas... gente. Você desabafou com ela, João? Eu teria desabafado, não pode, não. Mas ela só viu que eu tava estranho, ela falou... Só uma coisa assim, en passant, mas foi... Muito, muito querida, assim. E viajar para os Estados Unidos com ela também, que aí lá a gente teve muita... Lá não tinha imprensa, só era a gente e a comitiva dela, sabe? Então eu pude conviver com ela.
filmei ela no Starbucks pedindo café, sabe assim? Sensacional. Aproveitando essas imagens, cara, porque pra acessar ali, quando o Lula tava no sindicato lá no ABC, ele tava numa salinha no topo, eu sei porque eu fui lá também, enfim, eu entrei no prédio, era um acesso hiper restrito, né? E vocês filmavam dentro do carro da Dilma, logo após a votação lá, a votação absurda na Câmara. Isso é muita montagem, né? Esse nosso passeio com a Dilma não foi exatamente logo depois, assim. Foi um pouco depois, mas o filme parece ser imediato, né? Mas vocês tinham acesso a momentos muito especiais. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Demorou uns 6 meses pra gente chegar na Dilma, entendeu? Quando a gente chegou na Dilma, a gente entrou no Alvorada com um grupo de professores de história, porque a Dilma tinha essa coisa de receber professores de geografia e tal. Aí ela recebeu os 15 ou 20 professores de história do Brasil inteiro, assim. E aí a gente foi nessa comitiva, ela ofereceu um café da manhã, se eu não me engano. E foi nesse café da manhã que a Petra chegou lá com os filmes dela, um DVD dos filmes dela, e falou: Oi, Dilma, tudo bem? Meu nome é Petra, eu sou cineasta, eu já fiz esses filmes aqui, e eu tô fazendo um filme sobre esse momento, sobre tudo que tá acontecendo, e eu queria saber... Enfim, começou foi um diálogo muito longo, assim, pra gente conseguir esse acesso todo que a gente teve e que aparece no filme, né? Mas os caras, acho que eles investigam vocês, porque eles não vão deixar qualquer um acessar. Com toda certeza, mas com toda certeza. A minha vida, com certeza, foi vasculhada, porque eu circulei nos métiers muito, sabe? Muito. A imprensa ia embora e eu ficava lá sozinho nas comissões da Câmara e do Senado. Quando a imprensa vai embora, bicho, o nível da coisa cai exponencialmente, assim. Os caras viram... A imprensa sai, tipo, 6, 7 e meia da noite, assim, 6 e meia da noite. Daí até as 10 e meia, cara. O que acontece? Essa reunião que teve, né, dos ministros. Todas as comissões que existem na Câmara e no Senado, tudo. Comissão de impeachment, comissão disso, comissão daquilo. Todas as comissões. Tudo tem... A imprensa sai, mas a gente conseguiu ficar. A gente tinha... acesso para ficar. E todos esses acessos foram muito difíceis de conseguir. Foi um processo kafkiano. Aliás, eu reli o processo nas filmagens, né? E foi impressionante ler esse livro durante as filmagens, assim. Foi uma coisa muito... Botou os pingos nos is, eu diria, assim. Sim. Bom, vamos à última pergunta de cada um dos nossos membros da banca. Começando por quem quer começar? A última rodada de perguntas. Pode ser você, Debinha? Pode ser. Bora. Ah. João, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto novo aí junto com a Petra e sobre outros projetos que você também está fazendo, desenvolvendo, falar sobre futuros trabalhos. Futuros trabalhos, como você sabe, o que está acontecendo culturalmente hoje no Brasil é uma desgraça, né? E toda a forma de como se fazia cinema tá mudando e é um período de muita mudança, né? E logo no momento que a gente estava tão bem, sabe? A gente estava tão bem. O ano que a gente mais bombou em Cannes foi o ano que o Ministério da Cultura fechou. Bacurau, para mim, é um filme de mudança, né? Para esse novo momento, que era uma das coisas que faltava no nosso cinema, um cinema mais de gênero, de autor, né? E acabou. Então, projetos futuros, eu tô lançando alguns filmes. Eu lancei agora um filme com o João Jardim, um documentário que eu fiz com ele, sobre educação no Nordeste do Brasil. Eu vou lançar o Medusa, que é o próximo filme da Anitta Rocha da Silveira, que fez o Mate-me, por favor. Que os filmes dela sempre estreiam muito bem, né? O Mate-me estreou em Veneza, o último antes desse estreou em Cannes. Então é uma oportunidade legal de ir para um festival de cinema. Então deve acontecer aí em algum momento, eu vou lançar esse filme. E projetos futuros para filmar. Tem gente querendo filmar, mas sem financiamento. Eu sempre trabalhei com diretores de cinema mais art house, assim. Eu filmo com esse tipo de gente, assim. E esse tipo de gente não tá fazendo Netflix.
essas coisas assim que os neoliberais falam que é o que está substituindo a Ancine, né? A Ancine saiu e agora tem Netflix e Amazon Prime. Eu falo assim, gente, eu quero ver quando é que isso vai chegar a 850 milhões de reais injetados no setor, porque a gente movimentava mais dinheiro que o turismo no país. E hoje acabou. Então, assim, e acabou mesmo. Eu não sei com qual intensidade vocês trabalham com cinema, mas assim... Acabou mesmo, assim. Na sua visão, aproveitando, pegando esse gancho, qual que é ou quais são os maiores reveses dessa substituição que está acontecendo e algumas pessoas apoiam? E assim, você vai vamos supor que acabe o financiamento público e entre quase que em sua totalidade o financiamento privado a partir das plataformas de streaming. O que a gente perde? Esse cenário aí que você descreveu é o cenário de um entregador da Rappi andando numa bicicleta do Itaú. Entendeu? O que a gente tem hoje no Brasil é um exército de profissionais como eu, que são altamente capacitados e altamente treinados, entendeu? Hoje em dia a gente tem profissionais brasileiros fazendo filmes em todos os lugares do mundo, assim. A gente tem diretor de fotografia brasileiro que é ESI. A gente tinha, né, um cinema muito técnico e de repente, pá! Então o que a gente tem hoje é uma oferta muito grande de profissionais altamente qualificados com pouco. Não tem mais a quantidade de trabalho. Então o cenário é esse. Agora, como vai ser, eu não sei. Eu não consigo... Não sei, eu não consigo lucubrar, assim, mas é um cenário muito triste, isso, sem dúvida, muito triste. O que a gente tinha antes era uma forma linda de se fazer cinema, era uma fonte vinda das telecoms, né? O Condecine pagava, era um fluxo de dinheiro incrível, né? A inserção de dinheiro na economia, na cultura, tinham profissionais no Brasil inteiro, né? Não era só nas capitais, assim, você tinha gente filmando todos os estados, assim, uma distribuição incrível. Para diretores iniciantes também, né? A Ancine tinha englobava democraticamente, assim, né? Mas a gente, digamos assim, hoje a gente não tem exatamente o Gilberto Gil como ministro da cultura, né? Então, assim, a gente sequer tem um ministério, né? A gente sequer tem uma casa. Tem nem ministério. Então, assim... Vai lá. Só a última perguntinha de hoje. Não, falando de financiamento, né? E aí trazendo a questão do modelo de mundo, assim, na sua opinião, assim, João, dos sistemas de financiamento lá do mundo que existem, né? Que você tenha conhecimento, qual que você considera mais completo? Qual que você considera mais eficaz, assim? Por quê? E uma outra coisa eu queria aproveitar para perguntar depois, você pode responder isso depois, como que foi receber a notícia de que um filme que você foi diretor de fotografia, que você deu sangue ali, foi pro Oscar, né? Tipo, nossa, estamos no Oscar. Eu nunca tive essa tara Oscar, assim. Eu sempre tive uma tara maior dos festivais europeus e festivais também nos Estados Unidos, mas eu não almejo muito nenhum festival. Na América do Norte, o festival que eu mais gosto é o de Toronto. Eu sempre gostei muito de ir para festival de documentário. Eu amo Visão do Real na Suíça. É um puta festival que eu gosto, assim, de documentário e desse tipo de festival. Mas, assim, os financiamentos mundiais, eu não sou exatamente a pessoa mais capacitada para falar sobre isso, mas eu vejo coisas muito legais vindo de países distintos, né? Do México, eu amo a cinematografia mexicana, a portuguesa, a europeia toda, na Suécia, você tem os países nórdicos produzindo coisas incríveis, a China também produz coisas super legais. Eu fiz um documentário sobre um cineasta chinês, sobre o Jie Zhangke, e fiquei um mês com ele lá na China, foi demais, assim, abriu o meu espectro, assim, para o cinema mexicano e... Desculpa, pro cinema chinês. Enfim, mas eu não sei falar sobre financiamento, assim, então eu prefiro prefiro não falar. Salvador, sua última pergunta da noite. Então, a questão uma coisa que eu acho interessante, assim, é a questão da tecnologia, né, cara, assim, como ela tornou também acessível, né, essa viável, né, assim, para pessoas
para todo mundo, na verdade, assim, né? Ao mesmo tempo que a gente não tem esse financiamento, a gente também tem a oportunidade de conseguir fazer coisas independentemente, assim, né? Então isso, por um lado, também acho que pode ser uma boa saída. É difícil, cara. Eu não sei como é que eu vou fazer. A minha vida mudou muito, assim. A minha vida pessoal mudou muito. No último ano, que já não estava bom de trabalho, eu tô tendo que revolucionar a minha vida financeira, tô tendo que mudar tudo, assim. O fluxo de trabalho caiu 85%, assim, sabe? Eu não sei como é que vai ser. Mas sim, a tecnologia democratiza. Eu tenho muitos amigos, porque doidão não para de filmar, né? Os doidão tá tudo filmando. Mas assim, eu fiz um documentário agora. Eu perdi meu pai recentemente, em abril. E eu fiz um filme sobre isso. Eu filmei 100 e poucas horas de tudo isso. Mas assim, talvez vire um documentário legal, se algum dia eu conseguir financiamento para um montador sentar com material, entendeu? Mas o futuro está muito turvo, não só culturalmente, como politicamente. Eu não consigo ver além de 3 meses para o futuro, assim. Eu não sei o que vai estar acontecendo daqui a 4 meses no Brasil, eu não sei. Daqui a 3 meses, talvez eu consiga... Mas, assim, eu não sei como é que vai ser no final do Bolsonaro, eu não sei como é que vai estar no Cine. Agora, eu não sei se vocês viram essa última notícia, eles reprovaram as contas dos filmes desde 2000 e... Eles reprovaram, tipo, Abril Despedaçado, assim. Mas de novo, umas papo de reprovar de novo? Porque teve isso. Teve isso agora. Eles estão, não só eles tipo, fecharam a torneira da Ancine, mas eles estão, assim, dando uma retada na torneira, assim. É um processo de implosão total, assim. É um ataque direto à cultura e que era um setor que movimentava dinheiro. O problema é, cara, que esses caras olham pro país como uma planilha de Excel. Ele abre aquela porra e ele vê um item lá. Vem cá, essa parada aqui tem 850 milhões. O que é isso? Aí alguém vai falar lá de trás, é o cinema, sei lá o quê. Ele fala, corta essa porra, acabou. Foi assim que o cinema brasileiro morreu. Na mão de um bando de paranoico delirante. Pra não falar outra coisa, né? Fala, pode falar, Su. Não, eu tô falando assim, pra não falar outra coisa. Paranoico delirante é um nome bonito, né? Pra não falar outra coisa. Assim. Porque é uma paranoia delirante mesmo que tá acontecendo. É uma loucura total. Total. Falta, é o que eu tava conversando hoje com o contador, né? O cara, ele gosta do Paulo Guedes, tá? É meu contador, enfim. Ainda, cara? Mas tudo bem, enfim. Ele é um cara bacana. Mas aí eu falei pra ele, ó, cara, você sabe o que tá acontecendo, né? Enfim, a gente tá tendo que reestruturar todo o processo aqui da produtora. Eu sei dos seus gostos, mas não dá pra defender. Falei, não é que eu sou contra, a favor, eu estou sendo racional. Um setor que é maior que o setor têxtil, que gera mais de 300 mil empregos, que vem um dinheiro que não é público, que é do fundo setorial, e ao colocá-lo dentro da economia, volta na cadeia de impostos, 1,70 para o governo. Como é que os caras destroem isso? Eu não sei, cara. Enfim, é horrível. Uma pergunta, para encerrar aqui as perguntas, e a gente vai para o nosso quadro final, para liberar você e os nossos membros da bancada. Eu tenho uma outra pergunta, que não é minha, que é de um ouvinte nosso que fez questão de mandar. Mas vou fazer Manda bala. O que faltou no documentário Democracia em Vertigem? O que faltou? Putz, cara, faltou. Cara, eu não sei o que faltou, mas eu te garanto que tá filmado, assim. Eu te garanto que tá filmado. Porque, cara, eu talvez falaria mais sobre... É porque toda a questão demorou um tempo também para ser esclarecida, né? Só agora que a coisa das fake news ganhou uma proporção jurídica, né? E que tem poder para isso, né? É uma coisa muito séria o que aconteceu no Brasil em relação ao Steve Bannon e a Cambridge Analytica, que começa lá com o Mark Zuckerberg no Senado americano se explicando por que ele vendeu o algoritmo de sei lá quantas centenas de milhões de pessoas, incluindo todos os brasileiros, para essa empresa, entendeu? É o mapa da mina, cara. Então eu falaria mais sobre isso, mas ao mesmo tempo o filme aconteceu e terminou, né? Antes de que essas coisas pudessem ter sido mais bem esclarecidas e tal. Mas tem uma parte lá. Tem uma parte.
mas eu botaria muito mais, porque isso pra mim foi muito maior, assim, tem um peso muito grande em tudo isso que aconteceu. De repente, um Democracia em Vertigem 2... Não sei. Olha, já poderia estar no 3 agora, né? Já poderia estar no 3. Pensei a mesma coisa. Eu falei, gente, vamos botar na sequência. 1, 2, 3. São 7.000 horas. A gente tá falando 7.000 horas, né? Tem coisa pra... Não, mas tem que filmar mais 7.000. Você vai fazer uma... tem coisa pra caramba. Mas aí eu não sei. O que é muita coisa, cara. Muita coisa. Porque tem coisa importante que tem que sair por causa do tempo. A gente também, entendeu? Tem que ter o poder de síntese, né? Então, dá pra falar de muita coisa em relação a isso, assim. Só aquela coisa da lei de impeachment que eu te falei dá um filme inteiro. Exato. Vamos à nossa pergunta do ouvinte. Vamos lá. Oi, Fabrício, tudo bom? Obrigado pela oportunidade. Desculpa o áudio meio abafado e com alguns barulhos eventualmente estranhos, mas é porque eu tô na rua, tô de máscara, que eu tô tendo que resolver um problema aqui. Enquanto eu te mando essa mensagem e essa pergunta para o nosso querido convidado. Uma das grandes discussões que tivemos sobre o Democracia em Vertigem foi sobre a cena em que aparecem os guerrilheiros assassinados pelo exército, não lembro agora se foi pelo exército, se foram policiais, mas assassinados, né, pelo nosso Estado, e que plantaram ali armas frias nas mãos deles, como se fosse para justificar o assassinato, como se aquilo lá desse razão para que o Estado pudesse matar os cidadãos do próprio país. E houve uma discussão bastante grande ali sobre qual é o limite que um documentário pode ter na hora de retratar da forma que foi retratado, porque na cena do Democracia em Vertigem, essa foto ela foi manipulada para que as armas fossem apagadas. Então, teve gente que defendeu que ali era uma intromissão na história, que não cabe a um documentário fazer essa espécie de correção histórica que foi feita, pois afinal isso se trata de alterar a história em si. E há quem defenda que a partir do momento que um documentário é uma narrativa, se assume como uma narrativa, já é uma construção possível da história, mas não é a história em si, fazer esse tipo de reparação histórica não seria exatamente um problema. Então eu gostaria de ouvir um pouco sobre como foi essa decisão de apagar as armas das mãos das pessoas ali assassinadas pelo Estado e o que o diretor pensa disso, como que ele vê esse debate. Só um adendo, eu falei guerrilheiros, mas eu não lembro se de fato eram guerrilheiros, se eles eram pessoas de alguma guerrilha ou se o Estado maquiou essa condição deles para justificar o assassinato, tá bom? Muito bem, é contigo. Ótima pergunta. Eu não participei dessa decisão, eu não fiquei sabendo dessa decisão ao longo do processo, mas pelo que eu sei, na Comissão da Verdade tem lá os registros das primeiras testemunhas que chegaram na cena do crime e não constava armas, né? As armas foram plantadas depois pelo pessoal da Polícia Militar. Tanto que a gente tem essa comissão que se chama Comissão da Verdade, né? Porque tudo que aconteceu foi uma grande omissão, assim, foi uma grande mentira, né? Então eu não sei como é que a Petra operou nesse sentido, eu não sei como é que foi, eu não sei como é que se tornou... E vocês chegaram a conversar, não? Bateram um papo sobre isso depois? Não, eu nunca... Depois eu perguntei... Alô? Pra ela, a gente envolver... Oi, tá me ouvindo? Caiu. Você falou, depois eu perguntei pra ela, aí deu uma... Depois a gente conversou sobre isso, mas, tipo, não foi nada esclarecedor, assim. Eu não sei muito bem como é que foi feita essa decisão, assim. Uhum. Mas o que eu sei é que existe essa visita, esse arquivo na Comissão da Verdade que fala dessas armas que foram plantadas, né? Aí como que a Petra decidiu isso, né? Maquiar a foto para aparecer a foto antes dos policiais chegarem lá. Eu não sei como é que foi feito, como é que foi essa linha. Mas isso te incomodou em algum momento, não? Não me incomodou, não. Tá. Eu não questiono a ética da Petra. Eu uma pessoa que conheço muito bem. Eu não me fiquei incomodado.
Eu não acho que precisava de um disclosure, mas isso é com ela, isso não é comigo, entendeu? Então eu... E, cara, só pra não deixar esse tema passar totalmente em branco, a questão de direito de imagem, eu sempre me questiono isso. Foi horrível. Então, foi horrível. Como é que é isso, cara? Fazer documentário no Brasil é muito complicado, né? Eu sei que nos Estados Unidos você não precisa, em via pública, assim, você não precisa. Mas no Brasil, se eu filmo alguém numa manifestação e faço um close de alguém, eu preciso de uma autorização. A gente tinha assistente de produção, cara. A gente corria atrás. A gente era uma loucura, é uma loucura. Mas como manda, né? Então precisa. Mas, por exemplo, algum político encasquetou? Porque tudo bem, você tá lá no Congresso... Não, as nossas autorizações de imagem foram todas antes do filme se tornar o que ele era. Na época, a gente era uma equipe de documentário querendo filmar, ou te filmou lá na câmera e precisa desse rabisco aqui para você aparecer. Na época foi isso, sim. Tipo naquela do Aécio, que você metralhou ele, alguém foi lá pedir? Não, a gente já tinha a autorização de imagem dele há muito tempo. Entendeu? Muito bem. Bom, vamos então agora ao nosso gênio. Oi? Não, é gênios, né? Vocês foram geniais, assim, FBI, assim. Não, esse filme teve muito samba na burocracia ali interna pra gente conseguir fazer, né? Pra conseguir as autorizações, tem que falar com quem, tem que falar com alguém que tá lá e tem que ir, voltar e voltar. Tem dia só de andança lá dentro. Só indo falar com A, com B, com C, com D, com E. É uma loucura. E haja verba pra equipe, velho, porque o negócio é um projeto que você começa, mas você não sabe quando termina e... Não sabe quando termina. E aí, como é que faz, né, com questão de verba? Porque as pessoas, elas vão trabalhando, claramente. Com certeza. Né? Enfim. Com certeza. Vamos ao nosso quadro final, curtinhas do convidado. Muito bem, vamos lá então. João, está preparado para o Curtinhas do Convidado? Eu vou te explicar como funciona. Curtinhas do Convidado funciona da seguinte maneira. Eu faço é bem conhecido, é um quadro conhecido, mas a gente só mudou o nome aqui. A gente joga real mesmo, não fomos muito criativos, não. Mas é que tem sido um bate-bola bacana. Eu faço uma pergunta, você responde com uma palavra ou o mais próximo disso. Está preparado? Vou tentar. Vamos lá, então. 3 filmes brasileiros favoritos. Terra Estrangeira, Cabra Marcado pra Morrer e Deus e o Diabo. 3 filmes estrangeiros favoritos. Eita, bicho. 3? 3? Eu vou ter que... eu sou carioca. E quando eu saio do Rio, eu percebo que eu tenho um sotaque. Peraí. 3 estrangeiros. Tarkovsky, Nostalgia, tem que ter. Vou dar o segundo pro Regadas. Eu amo Regadas, Silenciosa Luz, qualquer um deles. Não, Silenciosa Luz. E o terceiro... Roy Anderson. Curtinhas do Convidado. Roy Anderson, Canções do Segundo Andar. Da Suécia. Muito bem. É um doidão total. 3 séries. Porque agora a gente tá no negócio da série, né? 3 séries favoritas. Séries. Wild Wild Country, eu gostei muito dessa série. Série, cara. Eu não sou muito de série também. Wild Wild Country, eu diria... Putz. Série documental. Breaking Bad, eu amei Breaking Bad. Eu amei Breaking Bad. E essa última que eu vi na Netflix, o Sex Education, eu gostei também. Sex Education? Essa eu não vi ainda, quero ver. É boa? Eu vejo série assim, tipo, eu gosto, é legal. É bem feita. Ela é toda palhetada, assim, Ela é bonita, assim. Muito bem filmada. É uma experiência boa, assim. 3 filmes que têm a fotografia mais incríveis que você considera. Stalker.
Stalker, eu acho que é Stalker. Qualquer coisa do Nick Vist, do Sven Nick Vist, lá, as coisas que ele filmava com esqueci o nome do bicho. Do Bergman. Qualquer um, pode pegar qualquer filme dele. Uhum. E fotografia, né? Uhum. Aí, Guzmán. Patrício Guzmán. Uhum. Eu li alguma coisa esses dias que eu fiquei lembrando. Eu li alguma coisa sobre ele. O Batalha do Chile. Tá, ele é o que foi o diretor de fotografia, né? Não, ele foi o diretor. O diretor de fotografia eu não me lembro quem foi. Mas é um gênio, é uma coisa linda. Esse filme fotograficamente me marcou muito. 3... Não, desculpa, eu quero mudar. O último. Vai lá. Desculpa. Imagina. Eu lembrei do Paranoid Park. Paranoid Park. Pra mim é... Paranoid Park. Paranoid Park, do americano lá do Oregon. É o... Gus Van Sant. Uhum. 3 países que têm produções que você normalmente admira. A China, México e Suécia. Ok. Você vai falar para a pessoa neste momento, desligue este podcast e assista e complete a frase. Ou seja... Democracia em Vertigem. Boa! É isso aí. Este foi o... Eu vou encerrar com uma pergunta diferente, este Curtinhas do convidado. Qual pergunta que eu não fiz e deveria ter feito? Qual pergunta que você não fez que eu deveria ter feito? Eu deveria ter feito. Nossa, cara. Tô tomando o tempo de vocês pensando. Imagina, relaxa. Temos cara, quem é o próximo presidente do Brasil? Muito bem, então vamos lá. Quem é o próximo presidente do Brasil? Se a gente não se cuidar, o João Dória. Boa resposta. Olha, entre João Dória e Bolsonaro, quem que você prefere? Não faz isso, cara. Não faz isso. Não, peraí, fica nessa posição aí. Deixa eu tirar um grab seu. Tá muito bom com esse Minion aí, bicho. Alexandre Frota. A gente tem que acordar, cara. A gente tem que sair de casa. Tem motivo mais do que o suficiente pra ficar puto com a porra toda. Como unir a esquerda? É o grande desafio, né? Essa frente única. Eu não sei como tirar esse povo de casa, cara. Não sei. Não sei. Tem uma coisa, tem uma trava, tem um poder de esquecimento, assim, que é... A gente esquece muitas coisas nesse país. Muito, muito. Muito rápido. Olha, cara, enfim. E, bom, vou fazer então com a pergunta de praxe. A Terra é mesmo redonda? Eu acho que é. Eu acho que é. Este foi o Curtinhas do Convidado. Muito bem. Encerrando, então, esta edição do nosso Roda de Cinema. Quero as considerações finais dos nossos membros da bancada, começando por ela, Débora Delta. Foi um prazer estar aqui hoje. Obrigada mesmo, João. Eu, enfim, já era fã do filme, fiquei mais ainda aí sabendo dos bastidores, de tudo, de todo o processo. Obrigada mesmo. E a gente espera aí para um próximo Roda de Cinema. Muito bom. E a Deb, ela acordou hoje da manhã, tadinha. Ela tá na rua, já foi filmar, já tá... Sei como é que é, Mas não ia perder isso aqui de jeito nenhum. É isso aí, tem que dar o couro mesmo. Sullivan Sena, suas últimas considerações. Pois é, a gente, tanto o Fabrício quanto eu, quando a gente, naquela época do impeachment da Dilma, né? Aquele golpe, a gente foi pra rua, a gente subiu no palanque do Suplicy, você lembra disso? Lembro. Eu amo Suplicy, cara. Eu amo também. E aí, poxa, você fez uma pergunta que é a que a gente sempre se faz, né? Como levar as pessoas pra rua e como trazer consciência, né, política pra geral, né? Eu me pergunto isso todos os dias. Eu juro pra você que eu estudo vários tipos de comunicação justamente pra trazer da melhor maneira possível essa compreensão, sabe? Comunicação não violenta. O que tá funcionando, pessoal? Vamos lá, vamos mergulhar nisso para ver se amplia, né? Essas diretrizes. E aí é uma honra.
Notinhas do convidado. Muito obrigada, Fabrício. João, Fabrício pelo convite, João, pela participação, pelas respostas, pela sinceridade, pela autenticidade. Realmente uma honra. E eu sou fã desse documentário. Eu acho que eu fui umas 8 vezes. Eu falei pra minha irmã que eu ia estar aqui hoje. Ela falou assim, meu Deus! Manda um abraço, fala que eu sou fã, que eu amo Lula. E, enfim. Eu também! Ela é assim, tá? Ela grita assim, ficou super emocionada. Eu saí desse filme lulista number 1, cara. Assim, então eu sou number 2. É forte demais aquele homem, bicho. É uma coisa, é um estadista, assim, tem um poder. Ele é foda. Ele é foda. Ele tem um... Salvador, suas considerações finais. Gostaria de agradecer também pela participação e pela simplicidade do João. Obrigado, João, pelas informações. Fluiu muito legal. É um prazer, foi um prazer. E é uma inspiração, acho que para todos, né? Com certeza. A gente tem que se unir nesse momento, né, cara? Porque muita mudança, muita coisa difícil acontecendo. E eu acho que... Eu gostaria de encerrar aqui minha colocação aqui, dizendo que pro cinema, isso que está acontecendo vai ser muito bom. Eu não tenho dúvida. O que acontece é, pro profissional de cinema do momento, a gente sofre um pouco, as coisas... Mas eu acho que morrer não, né? Mas pausar o cinema brasileiro, né? Com Bacurau, eu acho que foi uma... Eu acho que quando voltar, vai começar a primeira... Eu acho que a retomada acaba agora. Entendeu o que eu tô falando? Eu acho que vai começar agora a primeira geração de cineastas modernos, pós-modernos, brasileiros, assim. Eu acho que é um cinema fora do eixo, é um cinema... Rio-São Paulo acabou, assim. Claro que vai ter gente aqui e tal, mas eu acho que quando voltar, todos esses filhos que estão fazendo cinema aí já vão ter desistido, entendeu? A coisa vai decantar e a gente vai tirar o creme de la creme, assim, do que a gente construiu ao longo de tantos anos, de muito suor, de muita paixão, de muitas lágrimas, de muita dedicação mesmo, amor. Eu tenho um amor incrível pelo que eu faço, eu amo o cinema, eu amo o documentário, eu amo a vida, eu amo as pessoas. Amei estar aqui hoje com vocês, entendeu? E bola pra frente, eu acho que boas coisas virão, elas sempre vêm. Muito bem, muito bem. Eu deixo uma dica que é que eu estou fazendo. Estou tirando a minha cidadania italiana. Vou abrir uma produtora na Itália para acessar os fundos europeus. Chega! Faz você muito bem. Ou manda projeto para Netflix, entendeu? Faz um pitching lá na Amazon Prime, na sua bicicletinha do Itaú. Bom, é isso aí. Este foi mais um Roda de Cinema. Eu sou o Fabrício Rinaldi. Lembrando que estamos em diversas plataformas: Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Casts, Radio Public, Anchor e agora também no YouTube. E eu gostaria muito de encerrar esse programa fazendo aqui uma nota de pesar, né? Hoje a gente teve o falecimento de um colega nosso, que é o jornalista e apresentador Rodrigo Rodrigues, né? Ele faleceu em função de complicações, ele contraiu Covid e teve complicações em função da Covid. Então, a gente deixa aqui uma nota de pesar para os familiares, dos amigos. Sinto muito pela passagem aí. Pois é, cara, é uma pena. Ele que, inclusive, tinha uma banda chamada The Soundtrackers, né, que ele era muito fã de cinema, fazia cover de trilha sonora de cinema. Inclusive, ele se apresentava com a roupa do Michael J. Fox, né, para fazer a conexão com o cinema. Cara. Então, enfim, mais uma vida que se vai, mais uma história que se encerra em função da Covid e vem acontecendo aí no nosso país, né? Vamos junto, gente. Bom, lembrem aí de acessar o nosso catarse.me, digitem lá Roda de Cinema e façam a sua contribuição. Eu sou o Fabrício Rinaldi, a gente fica por aqui. Um forte abraço, um grande beijo, outro e fui. Até a próxima. This is Sparta! E este foi o podcast Roda de Cinema. Deixa passar aí! I am not in danger, Skyler. Why so serious? I see dead people. I'm the king of the world! Eu estou
grávida de Luiz Carlos Prestes! Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.